pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e a série escolhida é a terceira temporada de From, ou Origem, tanto faz. Era uma série criada pelos mesmos produtores de Lost. A terceira temporada tem 10 episódios, acabou no domingo passado. A nota no IMDb é uma nota boa, tem 7.8 de 10. Então vamos falar dessa série aí, que está uma das mais hypadas. Eu não tinha feito análise da primeira e segunda temporada, porque na época eu não estava com o canal ativo, mas agora, como que eu já conhecia bastante a série, vamos para a terceira temporada. A terceira temporada começa na parte que parou a segunda, né? Depois que os três foram possuídos, a Mari, a Julie e o Randall, eles conseguiram banir a bailarina, né, a caixinha de música, e começa dessa parte. Aí a gente vê que a Tabitha conseguiu sair mesmo, ela foi parar num hospital na cidade do Maine, que uns trilheiros encontraram ela e levaram ela para o hospital. Ela acaba fugindo e quando ela está fugindo, ela olha dentro da lancheira que o Victor tinha dado para ela e vê o endereço da casa dele. Ela decide ir atrás e encontra o pai do Victor, que é o tal do Henry. Fica achando que ela é louca, que ela sequestrou o filho dela e matou a mulher dele e tudo mais. E vai desconfiando e chama a polícia. No entanto, a gente vai voltando para a história. O Boyd vai perdendo cada vez mais a liderança por causa que ninguém mais confia nele. E também por ele ter protegido a Sarah. Então, devido a esses motivos, ele vai perdendo a liderança. Só que o grande problema é que aqueles monstros lá que aparecem à noite têm uma grande ideia. Qual a ideia deles, pessoal? Como que eles começam a perder todas as plantações porque estão podres e foram contaminadas? Com certeza propositalmente também, sobrou os animais. E aí fica naquela discussão se vai matar os animais, se não vai matar. O que essas pessoas decidem fazer, esses monstros? Decidem soltar os animais à noite. E aí quando que soltam os animais, o Boyd vai junto com a Tian levar no celeiro. Quando que ele leva lá, ele descobre que ele cai numa armadilha. Os monstros prendem o Boyd numa pilastra lá. E vai vendo a Tian sendo morto na frente dele, enquanto o Kenny e o Jude e outras pessoas foram atrás procurar alimento e saber o paradeiro da Tabitha, né? Que todo mundo está preocupado com ela, se ela está viva, se ela não está, porque ela não voltou mais. Enquanto isso, a gente vai vendo que o Victor está cada vez mais louco e ele está querendo tentar se lembrar do que o menino de branco falou para ele. Ele se esqueceu disso e vai indo no porão da casa da Sarah, que ele acha que é uma pessoa bizarra, e vai tentando se lembrar e não consegue, até que ele lembra que o tal do Christopher, ele tinha um tal do Jasper, que é um boneco de marionete. E aí ele fala que o boneco de marionete revelou pro Christopher as coisas. Você vê como o Victor é louco. Enquanto isso, o Jude vai tentando solucionar o que aconteceu com a Tabitha. O Jim também vai procurando eles, até o Ethan vai tentando e ninguém acha. E aí quando que o Kenny volta e descobre que a mãe dele morreu, ele pergunta se ela sofreu muito, e aí o Boyd revela para ele que ela ficou o tempo inteiro olhando para ele enquanto ela era mutilada, né? O Kenny pediu pelo menos para Christie dar uma maquiada e ajudar quando ele fosse fazer tipo um velório para ela, né? Já que ela está na igreja lá. O Judy também ajuda a maquiar ela, deixar ela pronta lá, coloca um vestido que ela mais gostava, essas coisas. Depois, pessoal, o que vai acontecendo? A Tabitha está com o Henry lá, até que ela fala uma coisa que a tal da esposa dele, a tal da Miranda, que era a esposa do Henry, a mãe do Victor, falava antes de ela ir parar naquele lugar bizarro, que era sobre as coisas, né? Ela começa a confiar na Tabitha, oferece comida e fala da árvore que tem aquelas garrafas, que ela vai vendo os quadros dela, vai vendo várias coisas que aconteciam mesmo lá, que ela teve uma premonição e pintava tudo, o ateliê dela. E aí ele decide levar ela para a árvore verdadeira, que diziam que era numa outra cidade, não fala exatamente onde. E aí quando eles estão num carro indo para lá, a Tabitha acha dentro do porta-luva aquelas pulseiras que ela fez pro Pudim, acha estranho e pensa que ela está alucinando, que ela está num pesadelo eterno. Ela mexe no volante, vem um carro, bate neles e eles acordam dentro da ambulância, onde que, olha que ironia do destino, pessoal, a gente vai vendo que eles acabam
o motorista, enfermeiro e a policial que estavam junto com eles, com a Tabitha e com o Wayne, que o Wayne está meio ferido, mas não está totalmente imóvel, vão parar no mesmo lugar. Primeiro eles encontram um tronco de árvore, depois aqueles corvos e acabam parando nesse mesmo lugar. Só que o problema, pessoal, é que eles acabam parando à noite. Olha que zica. E aí quando chega a noite, o motorista vê uma pessoa caída no chão, a Tabitha começa a gritar que nem louca, que não é para eles pararem, que eles vão ser mortos. A policial fica revoltada, prende ela com a algema na ambulância. E aí o socorrista e o motorista vão lá tentar salvar a pessoa. E como todo mundo sabe, é uma daqueles monstros. Ele mata os dois. E aí o Boyd, quando começa a ouvir a gritaria, junto com o Jim, vão lá tentar socorrer. A forma que eles souberam é alguém que ligou. Alguém ligou para eles fingindo que era o Thomas, que era o filho falecido deles, falando que a Tabitha ia chegar numa ambulância. E aí o Ethan fica falando isso pro pai, ele acha que ele tá louco, mas realmente acontece isso. Quem você acha que deve ter falado foi aquela pessoa, aquela velhinha que matou a mãe e a filha, que sabia imitar as vozes. Ou seja, todos eles sabiam imitar as vozes lá, né? E aí eles conseguem salvar a Tabitha, só que o Randall acaba se sacrificando, por causa que ele jogou as ferramentas e os caras falaram, não, agora você vai ficar... A gente vai querer o Randall, você pode salvar a Tabitha à vontade. E aí eles conseguem salvar a Tabitha, só que essa policial começa a ficar louca e começa a atirar em todos esses monstros. Só que por uma hora ela se descontrola e acaba acertando uma das pessoas da colônia. E aí ela consegue ser resgatada ainda, entra lá. A tal da Mary tenta salvar ela, que a Kristen foi procurar junto com o Kenny e o Jude mais alimentos. Eles acabam até encontrando um lugar lá que nascem os alimentos do além, não dá para explicar direito. Um lugar que tem uns bonecos bizarros também, uma cabana lá, que aparecem uns barulhos e eles não sabem dizer o que é o certo. Mas vamos prosseguir porque tem muita coisa para falar. E aí a tal da policial, que é chamada de Acosta, acaba matando uma das pessoas de lá, ou seja, a segunda pessoa que morre no intervalo de 3, 4 episódios mais ou menos, e ela acaba sendo acusada, né? E aí o que acontece? Ela acaba sendo acusada pela morte da tal pessoa, e a gente descobre que a Fátima começa a passar mal com a comida deles normal e começa a se conter em comer comida podre, pessoal. Ela quer comer aquela comida que não podia, aqueles vegetais todos podres, ela pega e começa a mastigar. Só que o grande problema, que o tal do Eugene lá, que tinha aquelas premonições, que ele sonhou que eles pararam dentro desse lugar bizarro, começa a ser incomodado por uma visão. Primeiro através de sonhos, depois ele começa a se deparar com uma mulher que parece uma geisha, toda ensanguentada, falando que ela é a salvação deles. Se ele fizer o que ela falar, que ele acaba encontrando uma câmera fotográfica junto com a Julie uma hora, que eles estavam sozinhos, e essa tal dessa câmera, quando vai tirando as fotos automaticamente, vai mostrando o que ele tem que fazer. Só que o grande problema é que a Fátima, quando ela vai comendo essas coisas podres, ela vai começando a perder o controle. Ela até fala pro Ellis, né, que é o marido dela, que ela está comendo essas coisas, uma hora ela se revela, e vai tomando gosto desse gosto estranho. Aí quando ela conta pro Boyd, o Boyd fica assustado e fala, não, vamos ver o que está acontecendo. Só que o grande problema é que a Fátima, uma hora, está falando com uma senhora que é a tal da Tilly, ela perde a razão, uma tesoura enfia no peito dessa senhora. E aí tem uma outra porém. As pessoas lá da cidade querem saber como que a Tabitha fugiu. Ela fala da tal árvore das garrafas. O Jude fica cada vez mais alienado, vai pegando cada garrafa dela e vendo que tem uma mensagem, ele não vai entendendo nada, vai tentando solucionar e não vai sabendo o tempo inteiro o que seria isso. E aí vai passando o tempo até que a Tabitha fala que a tal da árvore mandou ela de volta que ela foi para um farol, e nesse farol um menino de branco conseguiu fazer com que ela saísse daquele lugar horrível. E aí o do Dale, que é um dos caras mais chatos da série lá, que a gente não gosta dele de forma alguma, decide bancar o espertão e ir sozinho. Quando ele vai lá, ele acaba, por ironia do destino, sendo teletransportado, ficando preso dentro de uma parede naquele motel que tinha aquela piscina. Ou seja, olha a ironia do destino do cara, ficou preso lá e morreu. E aí as pessoas da cidade ficam
impressionadas, achando que a árvore seria a salvação delas, e não é bem realmente isso. A árvore não salvou eles. Como que a Tabitha conseguiu fugir? Mais pra frente eu vou falar isso. E aí o Elgin vai sendo manipulado por essa mulher que parece uma geisha. Ele vai fazendo o que ela quer, ele até drena o sangue dele e decide levar a Fátima para um outro lugar, né? Já que tinham pego dentro da ambulância um aparelho de ultrassom e viu que ela não estava grávida, mas ela tinha sensações de que ela estivesse grávida. E como que ela estava comendo essas coisas podres? O que seria isso? E aí então o Elgin fala que isso aí seria a salvação deles, né? Leva ela para o meio da floresta e começa a mantê-la como se não fosse num cativeiro. E a gente descobre que essa mulher, a tal da geisha, vai impedindo ela e vai controlando ela. Mas o que diabo será que ela estava gestando? Mais para frente vai falar isso também. Voltando, o Boyd começa a ficar cada vez mais revoltado, ainda mais que a Fátima sumiu, até que o Elgin decide falar finalmente que foi... Ele sabia onde estava a Fátima, só que ele falou que ele não podia falar porque ela estava grávida realmente e ela faria algo bizarro que seria a salvação deles. Aí o Ellis fica surtado, o Boyd também decide trancar ele lá na colônia e o Boyd começa a bater nele, à vontade de bater, e fala dessa mulher aí que vai ser salvação. Uma hora a câmera dele tira a foto, mostra a casa que era antiga do Boyd, o Boyd fica revoltado, começa a bater com o martelo nele e nada do Elgin falar. E aí a Sarah, quando que o Boyd desce, que a policial Acosta começa a ouvir os gritos do Elgin, vai lá tentar impedir, a Sarah toma conta do partido e fala que ela vai ajudar. Ela pega, dá umas porradas no Elgin e o Elgin finalmente revela que ela está num porão. E aí, pessoal, eles vão lá no porão, a gente vê uma coisa estranha saindo dela, parece uma gosma, uma coisa bizarra, um monstro. A tal da geisha pega, leva ele para um alçapão lá, um porão estranho, bizarro, uma escotilha secreta dentro desse lugar. E o Boyd, como é louco, ele chega lá, ele vai decidir ir atrás. Quando ele vai atrás, ele vai vendo a mulher e ela coloca no centro. Quando ele está em torno, estão todos aqueles monstros, vem o nascimento de um deles. Aí você me pergunta, quem é que estava nascendo dentro da Fátima? Pessoal, lembra aquele cara loiro com sorriso que mataram na segunda temporada? Sim, ele ressuscitou. E aí, a quarta cena, a gente viu, o Jim consegue finalmente solucionar o enigma das árvores, das garrafas, porque dentro dela, na verdade, as 12 combinações seriam das 12 notas musicais. Consegue fazer toda a partitura o Jude, e aí ele começa a tocar o violino com a Tabitha. A Tabitha vai olhando em torno, até que eles veem aquelas crianças mortas de novo. Só que aí, pessoal, tem um grande porém. A Tabitha, ela tinha colocado a mão no Victor uma hora, e ela teve uma premonição da Miranda, e também da filha da Miranda sendo morta, e ela fica tipo, não entendendo o que está acontecendo, né? E aí quando que o Jude toca o violino, ela vai olhando em torno, aparece aquelas crianças fazendo um gupe lá, não sei o que, e ela finalmente descobre que essas coisas que elas falam são relembrar. Agora vai a revelação total, spoiler monstro. Na verdade, a Tabitha e o Jude são a Miranda e o Christopher. Na verdade, eles renasceram como a Tabitha e o Jude. Ou seja, explicando melhor, a Miranda gostou do Christopher depois que ela ficou presa lá, acabou tendo uma filha com ele, só que eles não conseguiram salvar as crianças. E como os dois foram mortos pelos monstros, eles renasceram como a Tabitha Miranda, o Jude como Christopher. Por isso que eles tinham aquela afeição amorosa, aquela coisa estranha, que até o Jim tinha muito ciúme. E aí quando que a Tabitha lembra disso, ela pede um tempo pro Jim, porque ela está completamente confusa, né? Porque ela não tem coragem de falar isso com ele, que ela finalmente revela que eles foram grandes amores. E aí o Jim fica revoltado, sai andando no meio da floresta, até que a gente vê uma pessoa gritando pai. Pai, 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 e a gente pensa, meu, quem será que ele é diabo que está gritando pai? E a gente vê a Julie surgindo com o cabelo mais curto, com certeza deve ser uma Julie do futuro, na minha opinião. Ela surge gritando socorro, e aí quando que chega, fala para ele fugir. E aí quando que ele vem, a gente vê um cara bizarro de roupa amarela, parece o estilo um Drácula. Ele aparece lá,
O Jim tenta socorrer a filha dele, pega um pedaço de madeira, vai dar uma porrada nele, o cara contém ele facilmente e fala que a Tabitha cavou um lugar que ela não devia ter mexido. E aí ele corta a garganta dele, joga ela no chão e termina dessa forma bizarra, pessoal. Finalmente revelou a identidade delas. Elas fizeram um pacto, pelo visto, com esse cara de amarelo, que elas teriam que sacrificar os filhos delas para elas terem imortalidade. Por isso que até o cara de sorriso loiro lá renasceu de novo. Ou seja, eles são realmente imortais naquele lugar. Uma outra coisa que ele explicou por que o Victor ficava com cada pertence das pessoas mortas. Por que o moleque de branco falou isso para ele. Isso aí também não explicou. Talvez seja explicado na 4ª temporada, que infelizmente só 2026. Então vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei dessa temporada. Pessoal, a temporada começa boa, depois ela fica naquele meio termo, fica o desenvolvimento muito lento, muito blá blá blá, pouca ação, e vai enrolando a série conforme vai passando o tempo, né? Não mostrou quem são aquelas pessoas que aparecem fora da cabana naquele lugar que eles ficavam, a gente não sabe dizer por que aquelas teias de aranha sumiram também, por que eles não acharam mais. Ou seja, foram criando novas coisas. Quem é esse cara de amarelo que surgiu? Quem é essa mulher que parece uma geisha, que era tipo uma paredeira, que conseguiu fazer com que a Fátima gestasse essa coisa bizarra desse cara de sorriso loiro, porque ele já nasceu com uma gosma e já virou adulto, ou seja, muito bizarrão, né? Coisas que eu gostei, finalmente explicou que quem é a Tabitha e por é o Jude, finalmente explicou isso, explicou que essas pessoas imortais realmente se sacrificaram aos filhos delas para elas conseguirem a imortalidade, que foi o pacto com esse cara de amarelo e talvez essa geisha, porque eu li no IMDb, pessoal, falando que esse cara amarelo é quem está tomando conta de tudo mesmo lá. Ele que criou esse lugar e ele que está fazendo essas coisas. Não explicou direito como que a Fátima ficou grávida desse monstro do além, não explicou isso. E também deixou várias perguntas, né? Por que o monstro foi lá matar só o Jim? Por que ele decidiu só lá e matar o Jim? Como que a Julie foi passar lá no futuro, através daquele portal? E como que ela se deparou com esse monstro bizarro? Como ela descobriu a origem dele? Também não revelou quem é aquele cara que estava aprisionado lá naquele lugar. Que era tipo uma masmorra, que o Boyd ficou preso lá e ele salvou depois as pessoas. Não explicou também porque o Randall tem aquelas alucinações, ou seja, deixou várias perguntas no ar. Mas nos últimos 2 episódios a série conseguiu se sair bem. Devido a esses motivos eu dou nota 7, pessoal, para essa 3ª temporada. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos sejam bem-vindos. Se você gostou da análise, dá um joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o @concorda com o Rafa no Facebook, tá? Muito obrigado.